Nosso convidado já está pronto, então vamos falar sobre saúde no lado a lado com a notícia de hoje, porque julho teve, sempre, cada mês tem cor, ou mais de uma cores referentes a alguma doença que tem um mês destacado pelos órgãos de saúde, como forma de prevenção, são campanhas que são realizadas, e no mês de julho, que acabou agorinha, uma das doenças que tinha uma atenção era chamado o mês Julho Verde, com uma campanha chamando atenção para o câncer de cabeça e pescoço. Como nós sempre valorizamos muito essas atividades e não tem problema que o mês de julho tenha terminado, o assunto sempre é pertinente aqui. Nós vamos conversar agora com o Dr. Alex Seidel, oncologista do Centro de Tratamento do Câncer, sobre esse tipo de doença e principalmente para que vocês possam tirar alguma dúvida. Aquele que tem alguma questão pode aproveitar e enviar ali no WhatsApp 991571687 ou no facebook.com/portal Gazeta Carazinho, porque essa é a oportunidade que nós temos de nos informar com quem tem condições de esclarecer qualquer dúvidas que tenhamos a respeito desse assunto. Doutor Alex Seidel, muito obrigada pela sua participação aqui nessa segunda-feira. Uma boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. Uma satisfação poder estar conversando aí com os ouvintes da Rádio Gazeta. É um tema muito importante, né? Como tu bem falaste, a campanha do Julho Verde é uma campanha, então, que visa conscientizar a população sobre esse câncer, que infelizmente vem aumentando o número de casos, né? Conforme o passar do tempo, né? E está muito ligado ao diagnóstico mais precoce, né? A taxa de cura desse paciente sempre vai estar ligada muito ao diagnóstico precoce desse paciente, o que infelizmente a gente acaba não vendo com muita frequência. Geralmente os pacientes já chegam num estágio muito avançado. E chegam no estágio muito avançado pelo desconhecimento? Nos países desenvolvidos os números são bem melhores, né? Mas no nosso país, infelizmente, né, pelos exames, pela saúde, enfim, desqualificada, a gente acaba deixando esse diagnóstico mais tardio. E principalmente os pacientes também deixam de procurar atendimento, né? Procuram só quando tem os sintomas muito persistentes, né? E aí, muitas das vezes, já é uma possibilidade de cura muito menor para esse paciente. Então, o grande problema da nossa população aqui é deixar os sintomas muito persistentes e aí só procurar o atendimento médico. E quais são os sintomas iniciais? O momento em que a pessoa, sentindo esse tipo de situação, deve pensar, preciso de um especialista? Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente engloba várias partes do nosso corpo, né? Principalmente a boca, a laringe, os seios paranasais, as glândulas salivares, a tireoide, enfim. Então, cada região vai ter um sintoma mais específico, mas principalmente os sintomas mais prevalentes são alteração na voz, então uma rouquidão, aftas na boca que demoram para cicatrizar por pelo menos mais de 15 dias, então está muito relacionado também. Uma perda de peso, uma disfagia, que é um termo que a gente utiliza para o paciente que tem dificuldade para engolir, dor para engolir, enfim, caroços no pescoço que não melhoram, caroços endurecidos, né, que são as ínguas que a gente chama, então também são os sintomas mais prevalentes dessa patologia. E há uma forma de prevenção? O câncer de cabeça e pescoço está muito relacionado a três principais fatores, né? O tabagismo é o principal fator acometido, né? O tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também o vírus do HPV. Esses são os três principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, obviamente, cuidando desses três fatores, a chance de ter essa doença é muito menor, né? Mas o que a gente acaba vendo até nos pacientes que têm o diagnóstico, que são tabagistas, menos de 30% param de fumar após o diagnóstico, né? Então, são situações, infelizmente, bem complicadas, né? O paciente tem esse vício, infelizmente, isso atrapalha muito no tratamento, né? O paciente precisa urgente parar de fumar, então o tratamento vai ser muito mais eficaz, vai ter uma chance de cura muito maior, tá? Falando um pouco de tratamento, os tratamentos são bem diferentes, dependendo do estadio da doença, tá? Se a gente pega doenças mais iniciais, o tratamento padrão tende a ser cirurgia com radioterapia, na maioria das vezes. Quando os gânglios do pescoço estão acometidos, talvez haja necessidade de fazer um tratamento com radioterapia e quimioterapia associados, os dois juntos, e numa doença que já tem metástases, principalmente os raízes do
câncer, que a gente fala, ele começa num lugar e atinge outro órgão, aí esse paciente, o tratamento atualmente visa quimioterapia mais imunoterapia, que é um tratamento muito novo, com uma eficácia muito maior se comparada à quimioterapia isolada. Então, o tratamento vai depender muito do estadio da doença. Sempre quando a gente pega doenças mais iniciais, por exemplo, que dá para fazer cirurgia com radioterapia, a chance de cura é de mais de 90%. Tá? Uma cura extremamente alta, uma taxa extremamente alta. Agora, quando os gânglios do pescoço, os linfonodos, já estão acometidos, essa taxa de cura já cai para menos de 70%. Então, já é uma situação mais complicada. E quando há metástases, aí a gente já não fala mais em cura, a gente fala em prolongar a vida do paciente com qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente tem que estar bem conscientizado sobre os sintomas, sobre exames que há necessidade de fazer e procurar atendimento médico se persistir com algum sintoma desses. Mas o senhor falava sobre alguns dos sintomas e, ouvindo assim, parecem coisas que, normalmente, se a pessoa sentir, a pessoa pode achar que não é nada muito grave. Por exemplo, essas aftas que demoram muito, entre outros. Como é que a pessoa chega no seu médico clínico geral e diz, olha, será que isso não pode ser investigado caso o próprio profissional não encaminhe? Porque muitas vezes tem situações que aquilo é tratado como se não fosse algo grave, não é, doutora? A pessoa pode ficar com dúvida nesse sentido. Isso é muito frequente, né? Uma grande parcela dos diagnósticos do câncer de boca, por exemplo, ele é diagnosticado no dentista, né? O paciente vai lá, vê que tem uma feridinha, alguma coisa, vai fazer uma revisão dos dentes, e o dentista já vê uma suspeita, então, de que possa ser uma neoplasia, já pode fazer a biópsia, e esse paciente já vai identificar o câncer pela biópsia anatomo-patológica. Então, isso é muito frequente de acontecer. Então, principalmente, feridas que não cicatrizam, né? Geralmente, uma afta ela vai durar no máximo 10 a 15 dias para ela melhorar. Se ela não melhorar, começar com sangramento, tem muita dor, bom, aí é hora de procurar o médico ou o dentista, enfim, para ver se tem alguma chance disso ser uma neoplasia. E aí, se for suspeito, enfim, tem que fazer a biópsia, para daí, assim, a gente saber se se tem célula maligna nessa biópsia para diagnosticar o câncer. Esse é o doutor Alex Seidel conversando aqui no Lado a Lado com a Notícia, oncologista do Centro de Tratamento do Câncer. Estamos falando aqui sobre o câncer de cabeça e pescoço. E vamos ver se tem alguma questão referente a... vamos olhar no WhatsApp também, 991571687, facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Esse programa pode ser revisto também depois que ele terminar. E, doutor Alex, o senhor dizia que são casos que têm sido mais frequentes, tem surgido mais esse tipo de câncer. A que se atribui isso? Muito relacionado ao consumo excessivo de álcool, né, que as pessoas acabam bebendo mais, né, e também muito relacionado ao HPV, né, principalmente sobre o sexo oral, né. Agora que existe a campanha da vacinação do HPV em meninos e meninas na rede básica de saúde, que é extremamente importante. Então, esses casos podem ser que diminuam com a vacinação contra o HPV. Sobre o tabagismo vem caindo na população, tá? Isso é um fator bom, né? Cerca de 10 a 15 anos atrás, 14% da população adulta fumava. Hoje, esse número já está em torno de 9%. Ainda é um número muito alto, mas com uma tendência de queda. Agora, o alcoolismo e o HPV, infelizmente, vem crescendo. Então, esses dados provavelmente estão relacionados a esses dois fatores, né? Então, e também, antigamente, a gente não tinha um diagnóstico tão eficaz, né, quanto a essas patologias. Então, ultimamente, com a tecnologia dos novos exames, enfim, e dos tratamentos, a gente consegue ter mais diagnósticos dessa patologia. No caso do tabagismo, existe toda uma consciência maior a respeito do assunto, a proibição de fumo em muitos lugares, a partir de leis de alguns anos para cá, e recentemente, até numa transmissão da imprensa, uma jornalista apareceu fumando, e foi bastante criticada, ela disse que achava que já tinham cortado a câmera, mas por ali a gente já percebe o quanto a pessoa aparecer publicamente com um cigarro, isso gera críticas muito fortes. Com relação ao álcool, não existe isso, e a gente vê pesquisas mostrando que com a pandemia, as pessoas, homens e mulheres, têm passado a beber muito mais, a consumir muito mais o álcool. Existe esse desequilíbrio, não é? Seria interessante que tivéssemos também campanhas mais fortes com relação ao álcool, doutor Alex? Excelente pergunta, né?
a gente acaba frisando muito no tabagismo. Claro que o tabagismo é um dos principais fatores, mas a gente não pode também esquecer do alcoolismo, né? Não existe campanhas tão eficazes como é a foto lá atrás do maço de cigarro mostrando quais são as patologias que podem acontecer. A gente não tem isso. E não só falando de alcoolismo também, os alimentos ultraprocessados dos mercados também têm várias relações com os diagnósticos de câncer. E não existe campanhas orientando sobre esse consumo de alimentos ultraprocessados, que também aumenta o risco, por exemplo, de câncer de intestino, né? As campanhas que a gente mais consegue ter maior efetividade, com certeza, é o tabagismo, né? Até por isso, acredito que o consumo vem caindo, né? Então, quando a gente fala de tabagismo, a gente não fala só de câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, enfim, ele aumenta vários outros tipos. O câncer de bexiga, por exemplo, é muito relacionado ao tabagismo. Então, essas campanhas são de extrema importância para orientar essa população sobre os riscos de ter esses vícios, né? Quando a gente fala de consumo de álcool, a gente não tem uma dose segura para falar a população pode beber tanto. Não existe nenhum estudo mostrando isso, né? A gente não sabe, para uma pessoa, o consumo de uma lata por dia pode ser muito grave, para outra a gente não tem esse dado, né? Então, quanto menos consumir álcool, melhor, e diminuindo assim o risco de desenvolver alguma doença relacionada ao alcoolismo. Muito importante. Então, aqui o comentário do ouvinte. O ouvinte faz uma pergunta aqui, doutor Alex. Engasgos frequentes é sintoma de problema na garganta? Até mesmo sem estar comendo ou bebendo, a pessoa sente esses engasgos frequentes? Teria que procurar um atendimento médico, né? Por exemplo, um otorrino ou um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Para avaliar, fazer algum exame de laringoscopia, talvez, dependendo da queixa, fazer um exame físico para ver se há alguma possibilidade de ser alguma alteração relacionada a algum tipo de câncer, né? Não está entre os sintomas mais frequentes. Agora, se o paciente tem dor, uma disfagia, dor para engolir, bom, é um sintoma com uma suspeita um pouco maior. E aí, assim, o ideal é procurar um atendimento médico para tirar essa dúvida, né? O que a gente não pode ficar é com dúvida, tá? Ficando com dúvida, o paciente vai deixando, e aí quando chega num sintoma muito avançado, aí vai procurar um médico. É exatamente isso que não pode acontecer. Muito obrigada pela pergunta do ouvinte. Vamos ver se tem mais alguma questão ali no 991571687, aproveitando que estamos falando aqui sobre o câncer de cabeça e pescoço. O doutor Alex Seidel é médico oncologista, ele está tirando as dúvidas que nós temos a respeito desse assunto e principalmente falando sobre o quanto do que nós consumimos, alimentação, bebida, também está relacionado a isso. Ela agradeceu ali, muito obrigada, você que mandou essa mensagem também aqui. Outro ouvinte pergunta, no caso do HPV, todas as vacinas, então, são importantes, doutor Alex, porque muitos pais não lembram disso e não encaminham os adolescentes. Isso é extremamente importante. Agora, com o Covid, né, que está sendo um pouco mais falado sobre as vacinas são de extrema importância, né? Existem vários casos, né? Tipo, por exemplo, a vacina contra a hepatite B também diminuindo o risco de câncer de fígado. Enfim, existem várias outras causas também. Mas a vacina é muito importante, né? Hoje ela é orientada principalmente para meninos e meninas a partir dos 9 aos 14 anos. Ela é distribuída gratuitamente, então, nas unidades de saúde, e deve ser orientado os pais a levarem seus filhos a fazer a vacinação. Isso diminui muito o risco do desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, que é relacionado ao HPV, de colo de útero nas mulheres, que é muito relacionado ao HPV também, o câncer de pênis nos meninos e também o câncer de canal anal relacionado ao HPV. Então, essas vacinas, elas diminuem muito o risco de contágio e o risco de desenvolvimento dessas doenças. Então, é muito importante vacinar as crianças. Vacina salva vidas. Dado o recado, então, aqui também, mais uma mensagem, 991571687. O ouvinte comenta, com relação aos alimentos, doutor, muitas vezes a pessoa lê os rótulos, mas não sabe identificar aquilo que não faz bem. O que o senhor pode dizer nesse sentido? Principalmente alimentos muito calóricos, né? Ultraprocessados, os embutidos, tá? A mortadela, o salame, o presunto, enfim, esses são os alimentos que mais estão relacionados ao câncer de intestino, o colo retal, que a gente chama, né? Então, tem que cuidar principalmente desses alimentos. Mas também o alto consumo de carboidratos, massas, os farináceos, enfim,
esses alimentos também estão bem ligados ao desenvolvimento do câncer, né? A alimentação errada é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer, juntamente com o tabagismo. Então, esses dois são os principais fatores para o desenvolvimento do câncer. Mas a gente acaba falando mais do tabagismo, mas não pode esquecer da alimentação errada. E cada vez a nossa população está se alimentando pior, né? Isso é bem visível com o passar do tempo. Então, até por isso, os casos de câncer, infelizmente, estão aumentando gradativamente. Em algumas cidades do nosso estado e do nosso país, o câncer já se tornou a principal causa de morte na população, passando as doenças cardiovasculares, os AVCs, infartos, enfim, todos somados, o câncer já está matando mais. Então, é muito importante cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer as vacinas, fazer os exames de rotina que a gente acaba esquecendo, principalmente a mamografia, né? Tem algum estudo aqui que a gente está realizando aqui em Passo Fundo, por exemplo, que menos de 50% das mulheres realizam a mamografia quando indicadas. Então, isso é um número muito preocupante, né? A mamografia, que é o exame que a gente mais faz campanha para as mulheres fazerem. Então, se a gente não consegue nem fazer uma mamografia, imagina uma colonoscopia, que é o exame indicado a partir dos 50 anos de idade para o homem ou para a mulher fazer, que diminui o risco de desenvolvimento do câncer de intestino, a gente acaba fazendo uma taxa com certeza muito menor. Então, os exames de rotina são extremamente importantes também para a população. Mais uma pergunta que vem para o Dr. Alex aqui. A ouvinte escreveu: Oi, Ana, estou adorando a entrevista. Meu nome é Edi. Tive há uns 6 anos atrás um episódio de ínguas no pescoço. Fazendo ultrassom e uma tomografia, fui constatada com síndrome de, eu não sei se a pronúncia é assim, Sjogren. É SJOGREN. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre isso. É uma doença rara, autoimune. Como a ouvinte falou, né? Existem alguns exames que a gente consegue controlar, né, esses linfonodos, né, se eles estão aumentando, se eles são mais endurecidos, se tem dor à palpação, enfim. Porque não é só porque tem ínguas no pescoço que vai ser câncer, pelo contrário, a chance é muito menor de ser um câncer quando a gente tem ínguas no pescoço. Qualquer amidalite, né, infecção das amígdalas, pode causar o inchaço dos linfonodos, mas geralmente isso é um tempo, né? Depois de um certo tempo, isso já diminui e o paciente vai bem. Porque os linfonodos são, como digamos assim, o nosso quartel-general, né? Sempre que acontece alguma infecção, alguma alteração autoimune, geralmente o responsável por fazer essa defesa os linfócitos estão nos linfonodos, e aí acaba gerando um aumento dessas glândulas, aí acaba a gente, às vezes, confundido com uma neoplasia. Mas, principalmente, então, os linfonodos, quando estão endurecidos, a gente não consegue movimentar, e muito dolorosos, bom, esses são os linfonodos que não melhoram com o tempo, esses são os linfonodos mais relacionados ao câncer. Existem várias outras doenças que podem acarretar com o aumento dos linfonodos. Então, por isso, precisa procurar um profissional para avaliar se precisa realizar algum exame de imagem, tomografia, ou até mesmo uma biópsia desse linfonodo. A gente percebe, doutor Alex, que muitas vezes as pessoas deixam de lado os exames quando sentem algum sintoma, porque ficam pensando, não vou procurar para encontrar aquilo que quem procura acha. Mas muitas vezes a pessoa não se dá conta de que ela procurando, se houver algo, quanto mais cedo, mais fácil o tratamento, não é? O tratamento do câncer ele evoluiu muito, né, nos últimos anos, muito mesmo, né? Até então, tratamentos de 5 anos atrás, hoje já estão totalmente diferentes, com uma eficácia muito maior. Mas ainda nós estamos muito presos ao tempo de diagnóstico, independente do tipo de câncer, né? Quanto antes eu consigo fazer o diagnóstico, geralmente o meu tratamento é menos agressivo, em alguns casos não vai precisar fazer quimioterapia, né, por exemplo, ou radioterapia, enfim, com uma chance de cura muito maior se comparado a doenças mais avançadas ou localmente avançadas, enfim. E quando há metástase, geralmente a gente não consegue mais curar esse paciente. Então, o que não pode ficar sedimentado aqui na população é procurar o médico só quando tem os sintomas. Isso é que não pode acontecer. Geralmente, quando acontece isso, já é uma doença muito avançada. O câncer só vai dar sintoma em estágios mais avançados. Falando, por exemplo, de câncer de intestino, a gente pode ter câncer por 10 anos até começar a ter sintomas. Então, são casos muito relacionados
a situações mais avançadas, que daí ele procura, estou com cólica, estou com sangramento nas fezes, bom, agora eu vou procurar. Geralmente é um tumor mais avançado, e provavelmente vai precisar fazer quimioterapia. A gente pega a colonoscopia e identifica pólipos lá que não começaram a dar sintomas, o tratamento já consegue fazer até na colonoscopia, consegue retirar esse pólipo e o paciente está curado, não vai precisar fazer mais nada, só um acompanhamento com colonoscopia daqui 5 até 10 anos. Então, é muito importante estar orientado a população a não procurar o médico só quando acontece sintoma. O câncer, no início, ele não dá sintomas. Bem importante. E, Davi, me mostra ali, por favor, a ouvinte complementou ali sobre o exame que ela fez. Essa ouvinte que falou que tem essa doença rara autoimune, ela fez um exame cintilografia das glândulas salivares e foi o que detectou essa doença. Muito obrigada ali pela sua participação aqui também. Muito obrigada a todos que deixaram seus recados, a todos que participaram aqui. Doutor Alex Seidel, muito obrigada pela sua participação nessa tarde. Foi bem elucidativa a nossa conversa. Algo mais que o senhor gostaria de informar? Então, acho que a gente já conseguiu falar sobre os principais itens, né, que a população, são de verde, rosa, né, então, acho que é a campanha de maior sucesso relacionada ao câncer de mama, ao Novembro Azul, ao câncer de próstata. Então, orientar a população sempre a fazer seus exames de rotina, ter uma vida saudável, né, não fumar, não consumir álcool em excesso, fazer atividade física, né. Infelizmente, nossa população é muito sedentária. Então, isso está muito relacionado não só ao câncer, mas também a várias outras doenças, infarto, derrames, enfim. Então, ter uma vida saudável é muito importante. O que a gente acaba vendo no consultório eu não dava muita importância para isso, e aí, quando chega no consultório, já tem o diagnóstico da doença. Então, tentar sempre fazer a prevenção. A prevenção é o que tem que ficar gravado na memória da população. Tá bom? Um grande abraço a todos. E obrigado pela oportunidade, sempre estou à disposição aí. Muito obrigada, nós também. Uma boa semana, doutor Alex, e muita saúde também. Obrigado, igualmente. Um grande abraço. Muito obrigada. Conversei com o doutor Alex Seidel, oncologista do Centro de Tratamento do Câncer, o CTCAM, lá em Passo Fundo. E essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Termina o programa, a entrevista fica ali. Pegou do meio para o fim, não conseguiu acompanhar toda, você pode rever, pode passar para outras pessoas também. Coloque nos grupos, o link nos grupos de WhatsApp da família. Você tem sobrinhos, filhos a partir de 9 anos de idade. O doutor Alex falou sobre uma vacinação muito importante, que é a do HPV. Repasse para esses pais, para que não deixem de vacinar seus filhos. Essa vacinação tem em toda a rede pública de saúde, é grátis, e você estará prevenindo também seus filhos.